Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e nós hoje vamos dar continuidade à nossa aula a respeito do Apocalipse. Hoje vamos ver o capítulo 2 e, conforme combinado, todas as cartas a cada igreja será uma aula. Você vai ver quanta riqueza a Bíblia nos proporciona e quantos aprendizados da mesma forma. Antes, eu não posso ficar sem perguntar para você. Você já assistiu à aula anterior, o capítulo 1, capítulo introdutório? Se assim não o fez, não esqueça, corra lá e assista o capítulo 1, depois venha e assista o capítulo de número 2. Você já tem a sua Bíblia em mãos? Eu já estou com a minha Bíblia, já estou com os meus apontamentos, inclusive quando você me vê olhando um pouquinho de cabeça para baixo aqui, é porque eu estou dando uma revisada neles, porque são bastante apontamentos. Para você ter uma noção, só na carta de Éfeso, que nós vamos ter 7 versículos, eu tenho 7 folhas. Olha aí, número profético, hein? 77. 7 versículos e 7 folhas para falar a respeito desta igreja em Éfeso. Nós estamos fazendo um estudo um tanto quanto exaustivo no Apocalipse. Exaustivo não no sentido de cansativo, mas no sentido que nós estamos lendo e vamos ler todos os versículos do Apocalipse. Então você vai ter um mini estudo exaustivo. É dessa forma que nós estamos fazendo as nossas aulas na EBO, na igreja ali, Escola Bíblica de Obreiros. Toda segunda-feira, às 20 horas, eu dou aula ali na Escola Bíblica de Obreiros, ali na Assembleia de Deus, aqui em Rosário do Sul. E nós já vimos, para você ter uma noção, todo o Apocalipse, eu estou vendo de novo. Nós já vimos todo Mateus, todo Marcos, todo Lucas, todo Atos e estamos terminando todo o livro de Gênesis, todos os 50 capítulos. Daqui a pouco, inclusive, hoje é dia 16 de setembro e daqui a pouco eu tenho aula, nós já vamos ver o capítulo 46 de Gênesis, já estamos quase terminando o livro de Gênesis. Foi um livro muito maravilhoso, mas vamos então à nossa aula. E isso é muito importante. Vamos lá. Capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja que estava em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aqui já é profundo para nós, por quê? Porque aqui João falando a respeito, quando ele fala aquele, ele está falando de Jesus, que foi quem ele teve a visão no capítulo anterior. Nós já vimos que as estrelas representam os anjos de cada igreja, que alguns acreditam que são anjos literais, responsáveis por cada igreja, mas a grande maioria acredita que são os responsáveis pelo rebanho de cada igreja, que seriam, nos nossos dias seriam chamados pastores, naquela época eram bispos e por aí afora, tá? Mas ele diz, eu tenho na minha mão as 7 estrelas e ando no meio também dos candelabros, dos 7 candelabros de ouro, que nós vimos que é o quê? Que são as 7 igrejas que foram chamados, representando uma totalidade do mundo cristão da época. E é interessante que grande parte dos autores acreditam que, começando em Éfeso e terminando lá em Laodiceia, cada igreja representa um período da história. Eu acredito assim? Acredito, mas eu sou um pouquinho mais além disso. Eu acredito nessa forma, mas acredito também que todas as igrejas têm informações importantes para nós, nos nossos dias. Não é assim, Éfeso foi a primeira, ficou no passado, é tudo histórico. Não, você vai ver que não. Tem muito aprendizado para nós, certo? Eu acho interessante que Jesus diz, eu ando no meio das 7 igrejas. Isso é muito bom nós falarmos, porque Jesus, ele caminha no meio da igreja, ele precisa estar no meio da igreja, e nós estamos vivendo um momento muito grande de desigrejados, onde adoram falar mal da igreja, onde adoram falar mal. Olha, a igreja
é o corpo de Cristo. É a noiva de Cristo. Cristo é a cabeça, ou cabeça de um corpo representado pela sua noiva. Então, você ficar dizendo, não, nenhuma igreja presta, você está cometendo um delito fora do comum. Não é por causa que tem uma maçã podre na macieira que você vai jogar todas as maçãs no lixo. Por favor, pare com essa história que foi corrompida por causa disso, foi corrompida por causa daquilo. De maneira alguma. Procure uma igreja saudável na sua cidade e congregue nesta igreja. Não é que lá você, não. A igreja é importante para nós vivermos como corpo, e nós precisamos viver como corpo de Cristo. Viver em união, participar de uma santa ceia juntos, estarmos unidos em Cristo, não deixe a comunhão da igreja, de maneira alguma. Então, aqui fala que Jesus anda. Ele começa com Éfeso. Por que ele começa com Éfeso? Talvez porque Éfeso, eu vou colocar um mapinha aqui, ó, das 7 igrejas, para você ter uma visão panorâmica quais são as 7 igrejas do Apocalipse. Talvez João começou com Éfeso por alguns motivos. Primeiro, porque Éfeso era a cidade mais perto de Patmos, e possivelmente porque, conforme a história registra, ao que tudo indica, João, quando é liberto da ilha de Patmos, ele se instaura em Éfeso e fica ali, habitando até a sua morte, certo? Isso é o que diz a história eclesiástica, a história da igreja. Agora, Éfeso tem algumas características muito importantes para nós. Quais são elas? Primeiro, você tem os seus apontamentos aí, vá apontando. O seu nome, o que significa a palavra Éfeso? Éfeso significa desejável. Éfeso era uma das cidades mais importantes de toda a província da Ásia. Uma das cidades mais importantes de todas. Mais ou menos, para você ter uma noção, como se fosse a Nova York dos nossos dias, que é a capital do mundo, né? A Nova York, que tem centros lá de tudo, lojas e por aí afora, era como era Éfeso, certo? Porque nela existiam muitas características. Era uma cidade que naquela época tinha em torno de 250 mil habitantes naquela época em que foi escrita. Ela tinha um porto marítimo que recebia embarcações que traziam, né, faziam rotas comerciais, então muito importante. Para você ter uma noção, ela tinha uma estrada principal que ligava a Ásia até Roma. Então, todas as transações que tinham que haver, tanto a pé como nas carruagens e por aí afora, tinha que passar por Éfeso. Não é à toa que a estrada que passava por Éfeso ficou chamada de Rota dos Mártires. Por quê? Porque todos os mártires que saíam dali para serem julgados em Roma tinham que passar pela estrada de Éfeso. Então ela ficou conhecida como a Rota dos Mártires. Ela era talvez a igreja mais influente, a igreja cristã, mais influente da época das 7 igrejas, quando Paulo escreveu. Era a igreja mais proeminente, certo? Uma igreja volumosa, numa cidade volumosa. O grande problema de Éfeso é que tinha muita idolatria. Lá em Éfeso existia um templo da deusa chamada Ártemis. A deusa Ártemis, eu gosto muito de mitologia, tenho bastante livro de mitologia, esclarece muitas coisas para nós. Ártemis, para os gregos, era a mesma deusa Diana para os romanos, era a deusa da fecundidade. E, para você ter uma noção, o templo de Diana, de Ártemis, era 4 vezes maior do que o Partenon na Grécia. Você parou para pensar nisso? Era uma obra colossal, considerada uma das maravilhas do mundo antigo. Agora, historiadores dizem que os animais tinham mais pudor do que os habitantes de Éfeso. Por quê? Porque como a deusa Ártemis ou Diana, dentre as características dessa deusa, ela era a deusa da fecundidade.
Então o templo era recheado de prostitutas cultuais. Ou seja, uma forma de adoração a essa deusa e da fecundidade era exatamente a prostituição que acontecia dentro deste templo. Então, a lascívia, o hedonismo, que é aquele prazer, né, a busca pelo prazer exagerado, a luxúria, dominavam Éfeso por causa da adoração a essa deusa. E Éfeso também foi a primeira cidade a instaurar a adoração ao imperador de forma divina, ou seja, considerar o imperador como um deus. Para você ter uma noção, o imperador romano chamado Domiciano foi construído uma estátua em Éfeso que tinha aproximadamente 8 metros de altura. Então você está vendo a idolatria que acontecia nessa cidade? Idolatria a deuses da mitologia, deuses estranhos, grego e romano, né? Ártemis e Diana. Da mesma forma, adoração ao imperador começou também na cidade de Éfeso. Possivelmente a igreja cristã, né, ela foi fundada por Paulo nas suas viagens com o auxílio de Áquila e Priscila lá pelos anos 50 depois de Cristo, mais ou menos. Nós vemos também Paulo, né? Ele depois dessa viagem ele volta a Éfeso, fica talvez por 2 a 3 anos ali. Depois nós vemos Paulo na prisão, quando ele escreve, né, a carta os Efésios, nada mais é do que a carta à igreja em Éfeso, né? Então nós vemos Paulo falando. E depois, em 1 Timóteo, nós vemos que Paulo dá, né, a Timóteo e também posteriormente a Tíquico a missão de pastorear e cuidar essa igreja em Éfeso. Portanto, Éfeso tem muitas características. Alguns historiadores dizem também que Maria, mãe de Jesus, após a morte e ressurreição de Jesus, se mudou para Éfeso, né, e terminou seus dias ali em Éfeso também. Então, tudo coisa da história, né, que é para nós. Então, vamos começar propriamente dito, falamos essa introdução. O verso de número 2 diz assim: conheço as obras que você realiza, tanto seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que põe à prova os que se chamam apóstolos, e não são. E você descobriu que eles são mentirosos. Verso 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Eu faço questão de ler o verso número 6 também, que é uma repreensão. O verso 6 diz assim, ó. Mas você tem a seu favor o fato que eu odeio a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Por que que eu falei o verso de número 2, o verso de número 13 e o verso de número 6? Porque em todas as cartas, com exceção, né, que nós vamos ver, por exemplo, Filadélfia, que não tem repreensão, Jesus começa elogiando. Nós vamos ver que a única igreja que não acontece é Filadélfia, que talvez represente os nossos dias, né? E bate bem com nossos dias a igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia. Filadélfia foi uma igreja que não teve repreensão. Mas para Éfeso ele começa dizendo, olha, eu admiro você porque você não suporta os falsos apóstolos, os falsos ensinadores, aqueles que se dizem apóstolos. E por que que isso é muito importante? Porque quando nós vamos no grego, nós vemos que a palavra, por exemplo, esforço e perseverança é mais do que nós podemos imaginar. A palavra esforço no grego, que é a palavra kopos, para você ter uma noção, significa um trabalho excessivo, onde você vai ao limite do trabalho, então mostrando o zelo dos efésios para zelar pela palavra, para não admitir que nada adulterado chegasse até a igreja. Quando fala em paciência, perseverança, a palavra grega upomone é aquela perseverança custe o que custar. Então, se tinha uma igreja que prezava pela palavra que tinha na época e pela doutrina dos apóstolos, era a igreja de Éfeso. E por que que Paulo fala? João fala que eles não aceitavam os falsos apóstolos. Você viu que aqui, primeiramente, não está falando contra os de fora, mas os de dentro?
pessoas que estavam se infiltrando, dizendo serem apóstolos, que na realidade não eram, e que estavam enganando o povo, certo? Não parece isso com os nossos dias? Muitos estão se infiltrando em igrejas como lobo devoradores, pregando um falso evangelho, um evangelho que não leva à cruz de Cristo, um evangelho que não fala em arrependimento de pecados, um evangelho que não fala em metanoia, em arrependimento, em transformação, um evangelho cujo centro não é Cristo, um evangelho egocêntrico, onde eu sou o primeiro e eu vivo baseado no que Deus pode fazer por mim, e não do que eu posso e tenho que fazer para Deus através da sua graça. Então, o João está dizendo que Jesus elogiando esta igreja porque ela tinha esse zelo, ela não permitia que falsos ensinadores entrassem no meio da igreja e, entrando no meio da igreja, trouxessem ali confusão no meio dela. Para você ter uma noção, na Didaquê, o que é a Didaquê? A Didaquê são escritos cristãos do primeiro século, né? Possivelmente alguém escreveu, né, que foi atribuído aos apóstolos entre 70 e 90 depois de Cristo, alguém anotou coisa que os apóstolos diziam, e olha uma das cláusulas da doutrina dos apóstolos que tem no Didaquê. Olha que coisa interessante. Diz assim, ó, cada apóstolo que visita uma igreja deve ser recebido no Senhor, mas não deverá permanecer na igreja por mais de um dia. Então, estavam dizendo assim, alguém que chega, um ensinador, né, alguém que chega aí como uma autoridade apostólica, ele pode chegar e ele fique um dia. No entanto, se for necessário, que fique mais um dia. Agora, se permanecer 3 dias, é falso profeta por abusar da hospitalidade da igreja. A Didaquê dizia, ó, o falso vai chegar e vai querer se alimentar à custa de vocês por uns quantos dias aí. Rejeitem porque ele é falso. Por quê? Porque isso estava escrito nos escritos antigos, que não deveria acontecer. Esses itinerantes que vinham, né, pregar, então eles tinham que tomar cuidado com eles. E estava se infiltrando, como hoje existem muitos se infiltrando como lobo devorador no meio da igreja. Cuidado, como é que você conhece as pessoas que se dizem cristãs? Você conhece por conhecerem bem a palavra de Deus? Não. Você conhece por orar muito? Não. Como é que você conhece uma pessoa realmente cristã? É claro que uma pessoa realmente cristã, ela vai zelar pela palavra, é claro que uma pessoa realmente cristã, ela vai orar, mas você conhece ela pelos frutos. Porque os falsos não vêm dizendo que são falsos. Eles vêm com uma falsa piedade, mas pelos frutos o conhecereis. Ainda que chegue alguém que tenha dons espirituais, pode fazer mau uso do dom. E esse que é o grande problema. Certo? Então, cuidado. E Paulo também fala a respeito dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Paulo fala, ainda bem que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, nos quais eu também odeio. Aí você diz, bom, então nós podemos odiar. Na realidade, o que está dizendo aqui? Vamos interpretar bem o texto. Vocês odeiam as obras. Não é odiar as pessoas, mas odiar as obras que estavam os nicolaítas trazendo. Quem eram os nicolaítas? Para você ter uma noção, nicolaítas, no grego, a palavra nico significa conquistador. Laítas, lau, significa povo, então é conquistador do povo. Talvez os nicolaítas eram uma seita herética, né, que estavam conquistando o povo através dos seus falsos ensinos. E aqui existem uma série de situações que pode se referir. Talvez alguns imaginam que esses nicolaítas seguissem um tal Nicolau, que até pode ser, por isso que fala sobre os falsos apóstolos, porque Nicolau, quando nós vamos em Atos, eu vou colocar aqui para você ver, em Atos no capítulo 6 e o verso 5, quando a igreja separa diáconos
dentre eles o famoso Estevão, né, e Filipe, você vai ver lá que tem o nome de um chamado Nicolau. E alguns historiadores acreditam que esse Nicolau, ele abraçou o proselitismo. O que é o proselitismo? Ele se tornou, né, um judaizante herético, tá? E o que aconteceu? E ele começou a infiltrar doutrinas estranhas no meio do povo, falsos ensinamentos. Então foi assim como nós temos na Bíblia, né? Por exemplo, Paulo falando que Alexandre o Latoeiro muito fez mal para eles, o Demas que amou o presente século e por aí afora, né? Então talvez alguns acreditam que esse Nicolaitas é um líder, o Nicolau, que levou muita gente ao falso ensino, ameaçando a fé. Alguns acreditam que esse Nicolau talvez estivesse, né, fazendo aquilo que o povo gosta, como a igreja de Corinto fazia, deixando que pecados se infiltrassem dentro do seio da igreja, principalmente pecados sexuais, que era muito comum se infiltrar por causa de quê? Da deusa Ártemis, da deusa Diana. E isso pode ter um fundo de verdade, por quê? Por causa de uma coisa, uma seita herética que estava, aqui não quer dizer que sejam nicolaítas que estavam fazendo, mas talvez isso estivesse infiltrando a igreja também, que é o gnosticismo. O gnosticismo foi muito combatido com João, inclusive o capítulo 1 e 2 de João, você vê ele falando sobre Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, é uma das formas de combater o gnosticismo, porque o gnosticismo, gnose significa conhecimento, e estava acontecendo o gnosticismo cristão. O que o gnosticismo cristão dizia? Dizia que Jesus, que só o que importava era a parte espiritual, era a alma e o espírito, o corpo não importava. Então o que acontecia? Que quando Jesus nasce nesta terra, o Espírito Divino incorpora nele, enquanto ele esteve aqui nesta terra, ele né, caminhou, ele teve ali os seus atributos divinos, e antes da sua crucificação à morte, esse espírito sai sobre ele, Jesus morre simplesmente como homem. Então os nicolaítas diziam o seguinte: não importa o que você faça com o teu corpo, dentre tantas coisas que eles falavam, só importa a tua alma e o teu espírito. Então, se você não importa o que você faz com o teu corpo, pecado sexual você pode cometer, dentre tantas outras coisas que acontecia. Isso era um câncer que estava se infiltrando, por quê? Porque entrou no meio da igreja isso com toda a força. E era bonito ser gnóstico, porque eu falei aqui só um ponto do gnosticismo. Eles diziam que quem abraçava o gnosticismo abraçava o conhecimento superior, abraçava o divino. Então, era um câncer. Então pode ser que tudo isso esteja num emaranhado só. Talvez seja esse Nicolau, talvez seja o gnosticismo se infiltrando, talvez seja exatamente por causa da deusa Ártemis e da Diana, que era a deusa da fertilidade, então o pecado sexual estava em alta ali, e aí diz exatamente isso: olha, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, como eu também, aqui Jesus falando, também odeio. Então aqui está o elogio. Só que agora vem a repreensão no verso número 4. Tenho, porém, contra vocês o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. E aqui é muito bom nós falarmos. Por quê? Aqui, essa igreja, se nós formos pautar nas eras da igreja, não é a primeira leva de cristãos. Geralmente, aqui fala sobre a segunda leva de cristãos, não a era apostólica, a era que veio depois da era apostólica. O que estava acontecendo aqui na época de João é o seguinte: talvez o muito zelo pela palavra e pelas coisas, talvez estivesse levando os habitantes, os cristãos de Éfeso, a, não sei se é essa a palavra certa, uma soberba e uma arrogância, né, que estava tirando deles o principal, que era o amor. E a característica, a marca principal do cristão é o amor. Nós temos o texto clássico em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando fala do amor. Eu faço questão de achar aqui que quando se nós estudarmos, chegarmos a estudar a carta à igreja de Corinto, é muito bonito, porque e o capítulo 13 é tão rico.
E olha como é que termina o capítulo 13 de 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 13. Se eu perguntar para você, qual é o mais importante? A fé, a esperança e o amor. Aí você diz, bom, a fé, com certeza, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 13, o verso 13, olha o que ele diz. Agora, pois, permanecem fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. O amor supera tudo, porque foi por amor que Jesus morreu pelos nossos pecados. Foi por amor que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Então, a marca do cristão deve ser o amor. E aqui deixa eu falar uma coisa importante. Amar não é passar mão na cabeça do pecado. A principal prova que eu amo alguém é amar a pessoa e dizer, olha, você está cometendo erro, você está errado. Se arrependa, mas com todo amor, porque sejamos sinceros. Existem pessoas que geralmente quando são nossos desafetos, parece que quando se desviam, e principalmente aqui um grande pecado que muitas vezes nós cometemos, né? Quando morre aquela pessoa que a gente não gosta, o que a gente diz? Já foi tarde. Não faça isso. Toda e qualquer alma que morra sem Cristo é uma perca muito grande para o reino dos céus. É um ganho diabólico. Então, a marca do cristão deve ser o amor. Amar, repito, não é passar mão na cabeça do pecado, mas é tratar todos com amor. Quando uma pessoa, por exemplo, recebe uma disciplina eclesiástica, isso é importante porque é bíblico, o objetivo não é simplesmente que ela possa cair em si, se arrepender dos seus pecados e voltar à comunhão. Então, possivelmente isso que estava acontecendo, talvez esse zelo tão grande estava dando lugar a talvez uma soberba, talvez uma arrogância e qualquer coisa já desprezavam, estava faltando amor. Então, cuidado, a marca do cristão é o amor, certo? A marca do cristão é o amor. E aqui a palavra abandonou, você tem deixado o seu primeiro amor, para você ter uma noção, no grego é a mesma palavra usada para divórcio. Então imagina, você acabou se divorciando da principal característica e marca do cristão, que é o amor. Então, talvez a igreja em Éfeso estavam sendo carrasco demais, querendo que talvez os que estavam saindo da igreja que nem voltassem mais. Fica desviado mesmo, não tô nem aí para ti. Aqui é coisa minha, tá? Baseado no que eu li de muitos autores. Mas alguma coisa estava acontecendo que estava tirando o amor deles, esse amor com o próximo. Não adianta ter zelo, não adianta ter uma vida de oração se você não mostra isso nos frutos. E o fruto tem que ser permeado pelo amor. É a característica principal do cristão. É o amor, certo? Então, cuidado. Abandone a soberba, abandone a arrogância, que isso não leva a absolutamente nada, tá? Aí o que Jesus diz no verso 5? Já estamos quase terminando. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Então, o que Jesus diz? Não viva de passado. Procure saber onde é que tu caiu. Onde é que tu começou a perder o amor? Viu onde aconteceu? Pois bem, volte novamente a caminhar, continua com esse zelo que está sendo elogiado por Jesus, esse zelo pela palavra, esse zelo pela doutrina dos apóstolos, mas não esqueça da marca característica e fundamental de todo cristão, que é o amor, certo? E aí o que ele diz? Se você fizer isso, não fizer isso, eu virei até você, tirarei de você o candelabro do lugar. O que é? A igreja de Éfeso é um candelabro. Nós vimos que os candelabros, os castiçais, representam as igrejas. E Jesus disse, se você não se arrepender, eu virei até você e retirarei de você o candelabro. Agora, olha que coisa triste. Possivelmente foi isso que aconteceu em Éfeso, né? Porque Éfeso hoje em dia cobria uma cidade, né, em ruínas, mas isso não quer dizer. Alguns cristãos escrevem que depois dessa carta, passado algum tempo, diz que praticamente a igreja se acabou ali. Até um historiador conta que esteve naquele local e toda Éfeso encontrou só 3 cristãos, e mesmo assim cristãos muito ignorantes. Foi dominada pelo mundo gentílico, pelo mundo pagão, né? E talvez, possivelmente, virou uma aldeia pobre e em ruínas. Triste, né? Mas
olha o que diz. Agora, Jesus diz, 7. Quem tem ouvidos, aí você vai sempre se lembrar agora, nunca mais vai esquecer do que eu disse. Shema Israel, ouve, ó Israel, o teu Deus. Shema, ouvir vem da mesma raiz de obedecer. Então, sempre que você lê aqui, ouve, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos e obedecer, o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, ele dá, Jesus elogia, repreende, diz o que vai acontecer se não se arrepender, e se arrepender, o que vai acontecer. E tudo se encaixa perfeitamente. Por quê? Porque Jesus fala sobre comida, a verdadeira comida da árvore da vida. E isso tem a ver com Éfeso. Por quê? Porque uma das características do templo de Diana e Ártemis era exatamente comer comida sacrificada aos ídolos. Era uma forma de adoração. Era uma comida que diziam ser uma comida encantada, que traria muitas coisas, e Jesus está dizendo, a verdadeira comida eu vou dar para você. E também, olha que coisa muito importante que tem aqui, existia todo o templo, o santuário de Ártemis era todo feito com madeiras de árvores, e diziam que nessas madeiras de árvores que simbolizavam o santuário de Ártemis, ali era a vida, ali era o centro da vida. Não é à toa que o nome Ártemis significa vida. Então Jesus diz literalmente, isso que vocês estão praticando é falso. Se vocês se arrependerem, eu vou deixar assim, que vocês comam da árvore da vida que está plantada no verdadeiro jardim, que é o jardim que se encontra no paraíso de Deus. E é muito profundo aqui, por quê? Porque no Novo Testamento só tem 2 vezes a palavra paraíso, que é lá em Lucas, no capítulo 23 e o verso 43, e aqui, o que significa paraíso? A palavra paraíso, quando você vai no grego, significa um parque ajardinado, ou seja, com um grande jardim, e murado, ou seja, será um local de perfeição, onde todos aqueles que estiverem, será um local de mais do que a gente pode imaginar, de benesses, que estaremos para sempre com o nosso Senhor. Então você viu como tudo se encaixa, como é lindo a Bíblia e quantas coisas nós aprendemos hoje? Todas as igrejas, com exceções de alguma, vai ser assim. Começa com elogio, depois vem a repreensão, o que acontece se não se arrepender e o que acontece se se arrepender. Pergunta, você já se inscreveu no canal? Se não, não se esqueça de se inscrever, é fundamental. Ative o sino de notificações. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Um estudo versículo por versículo do Apocalipse. Não esqueça de curtir, tudo isso é importante. E se quiser, deixe também o seu comentário. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima aula.